introdução, né, para a gente relembrar, é bom a gente ver onde a gente parou e depois a gente continua, tá? Na última aula, a gente tentou fundamentar qual é a ideia de casa sacerdotal segundo a palavra de Deus, né? Então, o tema é esse, casa sacerdotal, um lugar de presença e comunhão. E a gente falou sobre a casa sacerdotal ser, no versículo de 1 Pedro 2,5, ele traz um chamado à igreja, né? E ele fala sobre casa espiritual, sacerdócio santo, sacrifícios espirituais. E a gente comentou sobre isso, né? Que quando a gente está lendo esse texto, o que parece é que está falando de tudo a mesma coisa, e que não é, né? O texto traz a ideia de que nós somos filhos de Deus, sacerdotes, nós temos uma função, né? Sacerdotal, nós estamos em um lugar, ou seja, numa casa espiritual, e nós temos uma tarefa, que é oferecer sacrifícios espirituais. E esse é o nosso papel como sacerdotes, né? Dentro de uma casa sacerdotal. A gente também trouxe a importância de Noé, porque Noé foi um sacerdote, ele ouviu a palavra, e ele entendeu, e ele cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado. Estou tentando ser rápido para a gente não gastar muito tempo na revisão. E aí aqui a gente deu a definição de que é uma casa sacerdotal. Uma casa sacerdotal é uma reunião familiar onde os filhos de Deus que ali residem prestam um culto ao Senhor. Então, nada mais é do que você e a sua família prestando um culto ao Senhor. Vocês, como sacerdotes, numa casa, lembra, casa espiritual, uma casa, fazendo uma função, oferecendo sacrifício. E o sacrifício aqui é o serviço ao Senhor, adorar ao Senhor. E aí é o que a gente falou. Se você e sua família já têm esse hábito, vocês são uma casa sacerdotal. O que vocês ainda não fizeram é abrir para outras pessoas. A gente também trouxe um pouco sobre casa sacerdotal na Antiga Aliança, porque ainda não existia essa ideia, né, de casa sacerdotal, mas o Senhor já estava comunicando o desejo dele. E aí a gente compartilhou um pouco que na Antiga Aliança, no Êxodo, quando o anjo da morte vai passar sobre o Egito, né, sobre a terra de Gósen, ali na terra de Gósen é protegida, os filhos são protegidos por causa do sangue nas portas e porque eles estão oferecendo sacrifício dentro de suas casas, né, comendo um cordeiro. E a Bíblia fala que eles devem comer um cordeiro inteiro e que se o cordeiro que eles têm não for suficiente, eles devem compartilhar, não for suficiente para que todos comam, porque precisa ser comido por inteiro, eles devem compartilhar com os vizinhos, né? E aí o que a gente trouxe de contexto é que uma média familiar daquela época era de 5 a 7 pessoas. E um cordeiro era consumido de 10 a 12 pessoas. Então, as pessoas eram obrigadas a compartilharem, né? Pode passar. E aí, lá naquele tópico anterior, a gente falou, né? A gente trouxe um pouco sobre a unção que Deus tem derramado sobre a nossa casa, né? A gente entende que esse cordeiro é Jesus, e Jesus tem derramado uma porção sobre a nossa casa que transborda. E não é suficiente só para nós consumirmos. Então, a gente precisa compartilhar isso. A gente precisa sair da nossa casa, né? Sair desse ambiente fechado, onde só nós desfrutamos daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, e a gente abre isso e compartilha, né, com outras casas, com os vizinhos, assim como o povo hebreu no Egito, né? A gente também trouxe... Pode voltar. A gente também trouxe um pouco sobre a casa sacerdotal na Nova Aliança, como ela foi construída. Então, a gente falou sobre Atos 2, né, que o Espírito foi derramado pela primeira vez ali em Atos, em uma casa. Eles estavam reunidos em uma casa. Atos 5:42, eles eram encorajados a proclamar o Evangelho, ir de casa em casa. Então, o Espírito Santo os encorajava, e a gente tem ali que a casa sacerdotal ela era de casa em casa, ou seja, os cultos, né, a igreja se reunia de casa em casa. Atos 12, 5 e 12, acontece a igreja orando e o milagre acontecendo, né? A igreja está orando e o apóstolo ele está preso. E a igreja está orando na casa de Maria, né? O texto fala que eles estão orando na casa de Maria. E, de repente, no meio da oração,
o apóstolo bate na porta e eles ficam surpresos, né? Assustados, acham que é até um fantasma. Então, a gente vê que existia uma igreja orando. Mesmo diante da adversidade, existia uma igreja reunida em uma casa orando. Atos 16:30 fala sobre salvação e batismo. E ali Paulo está preso, né? E depois que ele é preso, a prisão é aberta, o carcereiro ele é salvo e ele leva Paulo para a sua casa, né? E ali há a salvação e batismo de toda a sua família. E, por último, o Espírito é derramado na casa de Cornélio, né? Que era um gentil, né? Era uma pessoa que não fazia parte daquele contexto. E ele recebe Paulo na sua casa e ali o Espírito Santo é derramado, né? Então, a gente vê aqui que o Espírito Santo, em Atos, ele está se manifestando nas casas, né? Em várias casas, em diferentes contextos. Então, ele é derramado na casa de um gentil, ele é derramado quando os discípulos estão reunidos, e ele é derramado, ele é derramado para encorajar os discípulos a proclamarem o evangelho de casa em casa. E aí a gente falou sobre esse versículo de Atos 2, 46 e 47, que diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E a gente compartilhou um pouco sobre isso, sobre como a unidade que eles tinham, né, de estarem reunidos no templo, de casa em casa, orando, no partir do pão, eles tendo essa comunhão, faziam com que as pessoas que estavam de fora tivessem simpatia com eles, né? E aí a gente deixou ali sinalizado a palavra simpatia, porque é isso. O exemplo que a gente deu na última aula foi que as pessoas viam eles reunidos e falavam: eu quero estar ali, eu quero estar envolvido, né? E a gente tem até o outro texto ali que fala de João, lá em João, que fala que vocês serão conhecidos como meus discípulos quando amarem uns aos outros, né? Então, a unidade, ela traz a simpatia das pessoas. As pessoas reconhecem Jesus através da nossa unidade. A gente também falou um pouco sobre o que deve ter em uma casa sacerdotal, né? Que é a comunhão, o partir do pão, as orações e a doutrina dos apóstolos. Então, são 4 itens. A gente não vai entrar muito neles, mas a doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus. Então, aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos para que eles guardassem, isso é a doutrina dos apóstolos, né? As palavras de Jesus. Comunhão, porque existe uma graça na comunhão quando a gente está junto. Existe Salmos fala, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele fala, o texto continua falando, que é como o óleo derramado sobre a cabeça. E ali o Senhor derrama a sua bênção, né? Então, existe uma graça de Deus quando a gente está junto, quando a gente se reúne. A gente também falou sobre o partir do pão, porque é uma questão... O partir do pão aqui no texto se refere a alimento, mas também se refere a uma vida compartilhada. E aí a gente citou o texto lá de Lucas, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, que eles andaram por 13 quilômetros junto com Jesus e eles não reconheceram. Mas quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. Então, existe, mais uma vez, uma graça no partir do pão. E as orações, né? Lá nesse texto de Atos 1, 13, 14, diz: e entrando, subindo ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, os discípulos estavam reunidos orando, antes do Espírito Santo descer. Então, ali já começava uma casa sacerdotal. Ali a gente já define os 4 tópicos que tem que ter uma casa sacerdotal, né? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. As orações, elas começam antes da gente ver algo acontecer. Antes da gente ver o Espírito Santo descer. Porque a gente precisa perseverar nisso. E aí a gente fechou na última aula com essa frase, né? Se Jesus está na casa, todos os vizinhos saberão, né? Então,
se a sua casa, você diz que... A Bíblia fala lá em Gálatas, né? Gálatas, se você diz que tem o Espírito Santo, andai nele. Então, se nós dissemos que nós temos o Espírito, a gente precisa andar nele. E andar nele é fazer com que outras pessoas conheçam Jesus através de nós. E quando a gente tem Jesus na nossa casa, outras pessoas verão Jesus. As pessoas percebem, tem algo acontecendo ali. Algo diferente está acontecendo, né? Eu tenho certeza que a maioria aqui tem algum exemplo para dar de alguma vez que estava em casa e ouviu algum vizinho se reunindo, louvando com um grupo, tipo fazendo uma célula, sabe? Tenho certeza que a maioria aqui tem um exemplo disso. Por quê? Jesus estava naquela casa e todos os vizinhos sabem, né? Pode passar. E aí a gente falou um pouco, a gente trouxe uma foto da nossa casa sacerdotal e fechamos aqui. E hoje agora a gente vai começar um pouco falando sobre qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre a nossa responsabilidade como casa sacerdotal, né? E a gente trouxe também na nossa última aula que nós somos essa casa sacerdotal, né? E essa casa sacerdotal, ela precisa ser construída. E essa construção, ela se dá a partir do que o Breno trouxe, né? Oração, comunhão, vida com Deus e como isso é importante para esse tempo que a gente está vivendo. E a nossa responsabilidade, eu coloquei Levíticos, né, 6:12, que diz: o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. E manter o fogo aceso é um desafio muito grande, porque exige muito de nós, né? A gente precisa estar ali em oração, em jejum, pelas pessoas que estão na nossa casa, mas é uma responsabilidade. E nós precisamos resgatar essa responsabilidade como casas sacerdotais nesse tempo. Eu estava lembrando, né, de uma vez a gente ir na casa sacerdotal, e a nossa casa sacerdotal é na sexta-feira. Sexta-feira é um dia que, assim, é um fim de semana, né, para muita gente. E Deus, assim, tem nos mostrado o quanto Ele ama a casa sacerdotal, porque muitos jovens têm se aproximado, né? E aí teve um dia que a gente estava se reunindo em oração, em adoração, né, com o Senhor. E nesse dia, a gente orando e conversando, e um jovem falou: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu escolho estar aqui, né, estar nesse lugar de casa sacerdotal. Mas, em contrapartida, outra pessoa, outro jovem falou assim: eu não poderia estar em lugar nenhum. E isso me marcou muito. Eu não poderia estar em lugar nenhum, porque esse é o lugar que eu deveria estar. Esse é o lugar que eu preciso estar nesse tempo. Eu preciso fazer parte de uma casa sacerdotal. E eu acho que é essa virada de chave que a gente precisa ter nesse tempo. Que nós somos a casa sacerdotal e não tem outro lugar que eu poderia estar, a não ser na casa sacerdotal, a não ser na minha casa, ou fazendo parte da casa sacerdotal de outra pessoa. Mas é um privilégio estar nesse lugar, e nesse lugar precisa ter um prazer, né? A gente precisa encontrar prazer nesse lugar de comunhão e de casa sacerdotal também. E uma vez eu ouvi de um pastor, e ele estava falando, né, sobre os avivamentos na igreja. Eu até compartilhei com o pessoal da casa sacerdotal. E uma das coisas que ele falou que me marcou foi que ele disse que um dos perigos hoje de uma igreja avivada é que está todo mundo pegando fogo e você acha que está pegando fogo também. E isso me marcou porque, levando isso para a casa sacerdotal, você hoje pode ver muitas pessoas fazendo casa sacerdotal e se mover por isso. Se mover porque outras pessoas estão também fazendo a casa sacerdotal. Mas o que Deus trazia para mim é que a gente não pode se mover somente por isso. Isso é importante, outras pessoas também vão nos motivar, mas que não seja só isso, sabe? Que o Senhor hoje te direcione a ter uma casa sacerdotal e ser essa casa sacerdotal que a gente tem falado tanto nessas duas aulas, né? Mas, assim, é importante se encontrar nesse lugar. É importante fazer parte desse lugar. Então, que a gente não se mova somente porque outras pessoas estão se movendo. Que a gente não pegue fogo só porque outras pessoas estão pegando fogo, mas que a gente encontre esse lugar no Senhor, de ser uma casa sacerdotal e de manter o fogo aceso, que é um desafio hoje para a gente, né? E eu coloquei também sobre decidir permanecer fiel, porque é uma decisão.
E a gente precisa assumir a responsabilidade dessa decisão, que é se encontrar nesse lugar de comunhão e nesse lugar de intimidade com o Senhor também. Pode passar. E eu coloquei também sobre o nosso papel, né, como sacerdotes. E eu lembrava muito de Jó, porque Jó, né, nesse versículo de Jó 1:5, diz que ele, levantando-se Jó de madrugada, oferecia holocaustos por todos os seus filhos. E isso é um papel de um sacerdote. Será que hoje, na nossa posição como sacerdotes do nosso lar, a gente tem se colocado nessa posição de orar pelas pessoas que estão fazendo parte da nossa casa, de orar pela nossa família, de orar pelas pessoas que fazem parte do meio e que precisam se achegar mais? E Jó assumiu essa posição sobre os filhos dele, né? E o que me marca muito em Jó também é que, assim, tudo isso aconteceu, Jó orava pelos filhos e fazia um sacrifício, né, de amor ao Senhor, mas, ao mesmo tempo, muitas coisas aconteceram na vida de Jó. Ao mesmo tempo, a casa de Jó foi totalmente restaurada, mas antes, né, de acontecer essa restauração, algo aconteceu, que a gente sabe, né? Mas, assim, mesmo que isso aconteça, mesmo com os nãos que a gente vai ter do Senhor, nós precisamos permanecer. E Jó ensina muito isso para a gente. Porque, às vezes, você faz parte de uma casa sacerdotal ou você quer abrir uma casa sacerdotal e vem aquele pensamento, né? Será que pessoas vão se aproximar? Será que as pessoas vão se achegar? Será que vai ter gente na minha casa? Mas, independente disso, sabe? O Senhor quer que a gente se levante nesse tempo como casas sacerdotais. E, às vezes, vai ser você, vai ser o marido, vai ser a esposa, vai ser o filho, ou vai ser só o filho, mas que a gente se posicione nesse tempo como sacerdote e que essa seja a nossa marca, sabe? Nesse tempo onde tantas coisas estão acontecendo, que a nossa marca seja tomar essa posição como sacerdotes do nosso lar, né? E Jó ensina muito isso para a gente também, sobre sacrifício, sobre entrega. E ele estava ali representando a sua casa e permaneceu. E Deus restituiu, né? E Deus fez toda uma restauração. Então, assim, antes disso acontecer, Jó sofreu muito e passou por muitas coisas também dentro da sua casa e dentro da sua família. Mas, independente dos nãos, independente se a nossa casa está cheia ou não está, independente, sabe, das dúvidas e das inseguranças que vão surgindo no nosso coração, que a gente permaneça fiel. Que a gente entenda que o Senhor tem nos chamado nesse tempo para nos posicionar como sacerdotes. Pode passar. E aí eu falei um pouco da decisão, né, mas eu trouxe Josué, porque Josué teve uma postura diferente na casa dele. E um dos versículos é Josué 24:15, que diz, que todo mundo conhece, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes a gente pode até conhecer o versículo, mas isso precisa se tornar uma verdade para o nosso coração, amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse servir, né, ao Senhor é uma coisa que precisa ser constante. Eu preciso constantemente buscar ao Senhor. E as pessoas vão ver. Assim como a gente colocou a frase, né, se uma casa se levanta, os vizinhos verão. E teve várias vezes na nossa casa, a gente orando, a gente louvando. E, assim, pessoas vindo falar com a gente no outro dia. Nossa, gente, a oração de vocês foi muito forte. Eu fui tocada. Isso me marcou, né? Então, assim, as pessoas estão vendo, as pessoas estão olhando. Mas, independente disso, qual tem sido a nossa posição nesse tempo? Como sacerdotes, né? E Josué teve essa postura de servidão, mas de principalmente entender a posição dele como sacerdote do lar que ele fazia parte. Em contrapartida, a gente tem Jacó e José também. E aí eu coloquei, né, que o posicionamento dos sacerdotes, que são desses dois não, Jacó, no caso, Deus me trazia muito Jacó, porque quando a gente olha para a história de Jacó, a gente olha muito para os filhos, né? E aquilo que os filhos sentiram naquele momento. E aquilo ali trouxe inveja e trouxe algumas coisas para o coração deles. Mas, antes disso acontecer, algo foi gerado. E a gente tem um versículo que está em Gênesis 37. 3 e 4. Diz assim: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice.
Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que seu pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. E a gente vê aqui que Jacó, né, como sacerdote do lar, gerou algo no coração desses filhos. E essa foi a posição que ele tomou naquele momento como sacerdote também. Algo foi gerado no coração deles e isso trouxe muitas coisas para a família deles. E a gente vê que, assim, era para acontecer, foi o tempo que Deus tinha ali para José, e amém por isso, mas algo foi gerado, e a gente precisa se atentar a isso, porque na nossa posição de sacerdotes, o que a gente tem gerado hoje na nossa família e na nossa casa? Será que o que você tem gerado, assim como Jacó, vai trazer algum conflito para a sua família? Tem trago algum conflito para a sua família? Ou você tem se posicionado como sacerdote, assim como Josué, né, se posicionou e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Jacó teve uma outra posição. E Jacó ficou uma pessoa amargurada, né? Jacó ficou muito triste. Várias coisas foram acontecendo, porque algo foi gerado naquela família que não fazia parte daquilo que Deus tinha para ele naquele tempo, porque o coração dele estava totalmente amargurado. Então, hoje, às vezes, a gente pode olhar, né, para a nossa casa e nossa família e a gente ficar se perguntando: nossa, mas eu queria me levantar como casa sacerdotal. Eu queria me levantar na minha casa, isso é importante para mim, queria fazer parte de algum outro ambiente. E Deus está te chamando para esse lugar de casa sacerdotal, mas é importante a gente se questionar sobre aquilo que a gente tem feito na nossa casa. Às vezes você é um jovem, seu pai não é cristão. E isso me marcou também na minha trajetória com Deus, porque quando eu não era casada com o Breno, a minha mãe ela não era convertida. E nisso tudo, a minha mãe bebia muito e era muito alcoólatra, né? E eu ficava ali sempre orando, e eu já tinha chegado em terra fértil, e eu sempre orando: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Restaura a minha casa, restaura a minha família. E eu me posicionei como sacerdote do meu lar. Porque, às vezes, você vai precisar se posicionar. Você é um jovem, você tem sua mãe, você tem seu pai, mas naquele momento, para aquela estação, você precisa se posicionar nesse tempo. E o Senhor está te chamando para isso hoje. Então, assim, naquele momento eu entendi que eu precisava me posicionar. E eu lembro que eu ligava, né? Eu tinha uma pessoa que era a Sara. Sara está aí? E aí eu falava com ela, né? Ligava para ela: amiga, nossa, está sendo muito difícil. Minha mãe precisa se voltar para o Senhor. E na ligação, Sara orava por mim, pela minha família. E é importante a gente ter essas alianças também, como a gente falou na última aula, né? Mas, assim, eu entendia que eu precisava me posicionar. E nessa posição, eu lembro de um dia que a minha mãe estava dormindo, e ela tinha chegado e tinha bebido muito. E eu coloquei a mão na cabeça dela e eu falei: sai todo espírito maligno agora, em nome de Jesus. Que a minha casa e a minha família seja restaurada nesse tempo. E, a partir disso, a minha mãe tomou uma outra posição. E aí ela veio no encontro com Deus. E ela foi restaurada e encontrou Jesus. E uma casa, que era a minha casa, foi restaurada pelo posicionamento que eu precisei ter naquele momento, né? Então, às vezes, você precisa tomar essa posição. E, às vezes, a gente está esperando muito do outro, né? Nossa, tem outra pessoa, a outra pessoa está orando por mim. E amém por isso, mas você tem orado pela sua casa e pela sua família? Você tem mantido essa chama acesa, como a gente tem ministrado nesses tempos? Será que você entende que você é responsável pelo seu lar e pela sua casa? Então, a gente precisa tomar uma posição, como sacerdotes do nosso lar. E nisso eu também trouxe Eli, né? Eu trouxe Eli porque a gente vê também Eli como um sacerdote. E isso fica em 1 Samuel 3:13. E a gente vê Eli como esse sacerdote e seus filhos, assim, profanando contra o Senhor. E naquele momento, Eli está ali com os filhos dele. E ele vê que os filhos estão fazendo aquilo, estão fazendo coisas erradas. Ele até chega a falar algumas coisas para os filhos, mas ele não toma nenhuma ação diante daquilo que ele precisava fazer naquele tempo como sacerdote. Então, ele não tomou nenhuma posição. E não foi obediente àquilo que o Senhor queria que ele obedecesse naquele tempo e naquela estação também. Então, a gente vê filhos profanando ao Senhor, e ele vendo esses filhos sem tomar nenhuma posição, e a gente vê que uma casa foi totalmente destruída por falta de posicionamento.
Então, qual tem sido a nossa posição hoje como sacerdotes? Nós precisamos nos levantar e nós precisamos ser essa marca para essa geração de que nossas casas é uma casa sacerdotal. Então, Eli, naquele momento, não foi obediente, né, e se afastou daquilo que o Senhor tinha pedido para ele fazer, porque o Senhor já tinha avisado ele. E o Senhor, muitas vezes, pode estar falando para você hoje, você precisa abrir uma casa sacerdotal, você precisa fazer parte de uma casa sacerdotal. Então, que a obediência seja o fruto daquilo que nós estamos tentando construir com o Senhor nesse tempo. E, ao mesmo tempo, a gente vê, eu estava lembrando da mulher de Ló, né? Porque foi um momento, na situação de Eli, você vê que ele foi omisso, foi negligente e foi conivente com aquilo que os filhos, né, estavam fazendo. Mas, no caso da mulher de Ló, ela não conseguiu romper com aquilo que o Senhor tinha para ela naquele tempo. Então, assim, o Senhor falou, não olhe para trás, porque a família dela estava sendo salva. E a gente vê uma mulher, né, porque eu trouxe alguns exemplos de homens, né, mas, no caso, a gente vê a mulher de Ló, que precisava se posicionar e não podia olhar para trás, mas ela não conseguiu prosseguir. Ela olhou para trás e não foi salva. Então, assim, nós precisamos nos posicionar nesse tempo. E a gente vê, como eu disse, né, Eli sendo omisso e conivente com o que estava acontecendo e não entendeu aquele tempo, né, do que Deus queria fazer através da vida da família dele. Enquanto isso, a gente vê também a mulher de Ló, que não conseguiu desfrutar daquilo que o Senhor tinha para a casa dela, porque não conseguiu romper com aquilo que o Senhor estava pedindo para ela romper naquele tempo. Então, o que nós precisamos romper hoje, nesse tempo, para que a gente viva como casas sacerdotais? Para que a gente seja, de fato, sacerdote da nossa casa e da nossa família. O que a gente tem gerado nesse tempo? Lá, o texto que a Karen comentou, de 1 Samuel 3,13, diz assim: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos. Ou seja, o Senhor já tinha avisado a Eli, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Né? O que a Karen falou é muito importante porque a gente vê aqui, a gente está falando muito sobre nossa posição como sacerdotes, mas a gente precisa entender que o Senhor, é óbvio que a gente sabe que o Senhor tem algo específico com o homem e uma mulher de uma casa, os pais de uma casa, como sacerdotes de seu lar. Mas nós, como filhos de Deus, todos somos sacerdotes. Então, nós não estamos falando sobre um pai e uma mãe. Estamos falando sobre filhos, irmãos. Se você tem uma família, você é um sacerdote do seu lar. Você é responsável por você e pela sua família. Né? Eu lembro de Caim e Abel, que quando um desaparece, e Deus pergunta, cadê o seu irmão? E ele fala, eu sou responsável pelo meu irmão? Sim, você é. Você é responsável pelo seu irmão, pelos da sua casa. É o exemplo que a Karen trouxe. Se ela poderia muito bem ter essa visão de minha mãe e meu pai são sacerdotes, então eu não devo me posicionar, mas não. Por causa de uma posição, a história da família dela foi mudada. Hoje a mãe dela é filha de Deus e frequenta a comunidade, ela faz parte de uma igreja, né? Então, mas por causa de um posicionamento que ela entendeu como sacerdote do lar dela. Se ela tivesse se posicionado e falado, não, eles são sacerdotes, eu não devo fazer nada. Errado. Nós somos sacerdotes, e a gente vê ali, né, o exemplo da mulher de Ló, o que a Karen comentou. A mulher de Ló, por causa da desobediência dela, né, que ela não se posicionou como sacerdotisa do lar dela, né, houve um pecado, as filhas dela se deitaram com o pai. Ou seja, olha o prejuízo, né, que uma falta de posicionamento nosso traz. Né? A Karen também falou sobre Jacó e José. Né? A escolha de Jacó, ali, Jacó é um homem na história que a gente admira muito, né? Mas ele teve um posicionamento errado ali. Ele priorizou um filho em detrimento dos outros e isso causou inveja. E isso causou desunião na família dele. E aí o prejuízo foi José, que era o filho dele preferido, sendo vendido para o Egito, e ele ficando, como a Karen disse, amargurado por anos, e carregando esse remorso. Ou seja, o nosso posicionamento como filhos de Deus vai definir a história da nossa família. Amém. Então, a gente precisa ter consciência disso. Nós não somos
nós somos indesculpáveis. Né? Nós conhecemos ao Senhor, nós somos indesculpáveis. Não temos desculpa para não nos posicionarmos. Ah, não, eu não posso, porque... Não existe isso. Se você é filho de Deus, você ouve a voz do Senhor, você é indesculpável. Você conhece ao Senhor? Então, você é indesculpável, você tem responsabilidade. A gente precisa parar de ficar tirando a culpa de nós. Né? Ah, mas o pastor não veio na minha casa. Ah, mas eu não estou sendo discipulado. Ah, mas eu não tenho amigos. Ah, mas não tem ninguém para caminhar comigo. Você é filho de Deus e você ouve a voz do Senhor. Isso é suficiente. Você é indesculpável, você precisa se posicionar na sua casa, como sacerdote do seu lar. Amém? Amém? E aí, a gente trouxe aqui um pouco sobre algumas barreiras que a gente enfrenta, que a gente coloca, né? Porque essas barreiras, ninguém coloca para a gente. Somos nós mesmos que colocamos. Né? Algumas barreiras que a gente coloca para abrir uma casa sacerdotal. E eu falo que a gente coloca porque eu mesmo, antes de abrir, eu já passei por uma dessas. Né? A primeira barreira ali que a gente colocou é a frase: a casa não está boa o suficiente. Isso foi uma barreira que eu coloquei antes de abrir uma casa sacerdotal. Porque eu moro numa casa que é provisória. Né? Não é a casa que eu desejo ainda. Mas eu moro lá. E lá o Espírito Santo habita. Né? Então, se eu moro lá e o Espírito Santo habita, por que não ser uma casa sacerdotal? Por que não ter esse ambiente de comunhão? E aí a gente colocava vários empecilhos. Né? A gente falava: a varanda é pequena, não vai caber tantas pessoas. No segundo andar, quem tem dificuldade de locomoção não vai conseguir subir a escada. Corta para a Bárbara ali, ó, com o pé quebrado, participando da casa sacerdotal. Então, quando a gente coloca empecilhos, o Senhor tem sempre uma palavra a nosso respeito, contrária às vozes da nossa cabeça, né? Os empecilhos que a gente coloca. Eu trouxe ali o texto de 1 Samuel 16, 7, que diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que o Senhor quer de nós são corações disponíveis. Ele não está em busca da casa perfeita. Ele não está em busca da maior varanda, do maior quintal, da maior sala para receber os amigos, para receber uma família. Ele está em busca de uma casa disponível. Amém? Outro empecilho que a gente coloca: eu não tenho tempo. A gente sempre gosta de usar essa desculpa, né? A gente coloca muito essa barreira. Eu vejo que no nosso século esse é um problema. A gente sempre fala que não tem tempo, mas a gente não tem tempo para fazer as coisas de Deus, para obedecer aquilo que Deus chamou. A gente tem tempo para passar horas na internet, a gente tem tempo para priorizar outras coisas, a gente tem tempo para cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, né? Fazer uma atividade física. Isso não é errado. Tá? Não é errado, mas a gente coloca prioridade. A gente consegue tempo para aquilo que é prioridade para nós. E a gente precisa colocar o Senhor como prioridade. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, nada mais importa. Ele é o único, ele é o principal. Eu estava ouvindo o podcast da Alessandro Vilas Boas, que o meu amigo me mandou, e ele falava assim: numa lista de prioridades, Jesus não está em primeiro lugar, ele é a lista. Né? Nada pode ser maior do que o próprio Deus, nada pode ser mais prioridade do que ele. Então a gente precisa. Essas são duas barreiras que a gente precisa quebrar hoje, amém? A barreira do ambiente físico, que a gente coloca desculpas, porque eu tenho certeza que pode ser que a nossa casa não tenha condições de receber ninguém, não tenha condições nenhuma, pode acontecer. Não vou dizer que isso é impossível. Não, pode ser que exista alguém aqui que não tenha condições nenhuma de receber alguém. Mas para cada pessoa que não tem condições de receber alguém em casa, existe uma família que está disponível a abrir a sua e você se juntar. Né? Para cada pessoa, para cada família, para cada empecilho que você coloca, existe uma voz de Deus, contrária a essa voz. Amém? Pode passar.
A gente colocou aqui também, eu não sei ensinar ou liderar. E, às vezes, esses questionamentos, né, podem estar surgindo em você, e a gente colocou 2 Coríntios 3:5, que diz: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Então, a sua capacidade vem do Senhor, e isso é o mais importante. E quando a gente colocava isso, né, eu lembrava muito de Moisés, porque naquele ambiente, né, naquele lugar, na posição que Moisés estava, Deus estava chamando ele, e ele colocou esse empecilho: eu não sei falar, eu não vou conseguir. Mas é o que o Breno falou, a cada não vou conseguir, vem a voz do Senhor que diz: você consegue. E isso é o mais importante. A presença do Senhor é o mais importante. E Moisés, na história dele, é tomado pelo Senhor e pela presença do Senhor, e o Senhor capacita Moisés. Então, isso é um exemplo para a gente também. E aí eu coloquei, né, a gente colocou, medo de abrir a vida e se relacionar. E às vezes você pode se encontrar nesse lugar: eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero abrir a minha vida para ninguém. E se hoje você se encontra nesse lugar, saia desse lugar. Amém? O Senhor quer que você saia desse esconderijo e que você se relacione, e que você seja discipulado, e que você faça parte do meio e fique em comunhão com os seus irmãos. E quando a gente colocou isso, o que o Senhor me trouxe foi a mulher samaritana também. Porque naquele lugar de esconderijo, né, porque ela teve várias feridas e várias amarguras, naquele lugar de esconderijo, o Senhor encontrou ela. E a partir desse encontro, ela começa a correr e começa a falar para todo mundo sobre o nome do Senhor. Então, a cada relacionamento, né, o nosso relacionamento com o Senhor faz com que a gente saia desse esconderijo. Então, quanto mais você se relaciona, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você entende sobre a posição que você precisa tomar como sacerdote, você não vai querer guardar isso só para você. Você vai querer expandir, você vai querer expor tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração nesse tempo. Então, que a gente não tenha medo de se expor, mas que a gente consiga sair desse lugar de esconderijo para encontrar o Senhor nesse tempo. E o versículo diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A gente trouxe isso também na primeira aula e falamos sobre comunhão e sobre a importância de estar nesse lugar e de estar aliançado. Então, nesse lugar de comunhão, a gente é curado. Assim como a mulher também foi curada, né, por Jesus, e ela conseguiu se relacionar com outras pessoas, independente das feridas, independente das amarguras. Ela conseguiu se relacionar com outras pessoas porque ela teve um encontro com Jesus. Então, que a gente queira ter esse encontro com o Senhor, para que a gente saia desse lugar de esconderijo. E aí, outro empecilho também é o receio de julgamento. E aí, muitas vezes, você pode também se encontrar nesse lugar de: meu Deus, mas o que as pessoas vão achar? E aí vem toda aquela desaprovação, e vem todos aqueles questionamentos: meu Deus, eu vou abrir minha casa, eu vou falar, eu vou orar, o que as pessoas vão achar de mim? E, gente, nós precisamos entender, e como a gente já falou, a nossa posição nesse tempo, mas nos colocar como dependentes do Senhor. Quando você é dependente de Deus, o Senhor te usa. Quando você é dependente de Deus, Ele faz aquilo que Ele já queria fazer em você há muito tempo, mas você está ali preso. Está preso, não entende a posição que você precisa tomar nesse tempo. Então, que a gente fique como dependentes do Senhor totalmente. E aí, em Gálatas 1:10, a gente colocou: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E isso é muito forte, porque quando a gente pensa nisso, eu lembrei muito de Pedro também. Porque Pedro se colocou nessa posição, né, de julgamentos. E por se colocar nessa posição, ele nega Jesus. Isso é muito forte, é muito pesado, porque ele negou a Jesus, porque estava com medo, assim, o que vai acontecer? E vem aqueles julgamentos e vem aqueles questionamentos. Mas a pergunta que eu queria trazer para a gente hoje é: ou você quer ser obediente, ou você quer ser aceito? Isso é uma coisa que a gente precisa trazer para nós nesse tempo. Eu prefiro ser obediente do que ser aceita por uma sociedade.
Eu prefiro ser obediente do que ficar pensando naquilo que as pessoas acham sobre mim. Amém? Quando você toma a sua posição como sacerdote, é dependente de Deus, está ali tendo relacionamento com o Senhor e está mantendo a sua chama acesa, não importa o que as pessoas vão falar. O que importa é aquilo que Deus acha de você. E isso precisa ser o mais importante. Então, que a nossa motivação mude também nessa manhã. Amém? E sair desse lugar de aprovação mesmo dos homens. E que a gente entenda que a nossa aprovação precisa ser somente do Senhor. E a gente trouxe também esse medo da inveja, né? Porque às vezes você está nesse lugar e aí você fica, vou abrir a minha casa, mas vão ver o que eu tenho. E isso também é muito sério, porque muitas pessoas se encontram nesse lugar. E quando a gente estava colocando esses empecilhos, né, o Espírito Santo foi trazendo algumas coisas para a gente, por isso que a gente trouxe para vocês, mas a gente estava entendendo que nós precisávamos orar por isso nesse tempo. Porque muitas vezes a gente coloca vários empecilhos e por esses empecilhos a gente não consegue prosseguir e dar passos assertivos. Os passos que o Senhor quer que a gente dê nesse tempo. E aí, esses empecilhos, eu e o Breno, a gente foi listando, e o Espírito Santo tomou conta da nossa casa, e a gente orou assim muito forte, né, Senhor? Que todos esses empecilhos saiam de nós nesse tempo. Que seja um tempo onde a gente entenda que o Senhor quer fazer mais, e eu me coloco disponível para isso. Eu me coloco disponível como casa sacerdotal. E aí a gente colocou, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 121, 7 e 8. Isso é muito forte, porque se você está nesse lugar de, meu Deus, olha as minhas coisas, as pessoas vão olhar, foi o Senhor que te deu, amém? O Senhor te deu e ninguém mais vai tirar isso de você. Mas será que você tem se colocado nessa posição de abençoar outras pessoas com a sua casa e com a sua família? E o Breno até citou na semana passada sobre carro, né? Às vezes Deus te deu um carro e você não dá carona para ninguém. Que a gente saia desse lugar, sabe, de medo de inveja, medo do que as pessoas vão olhar para a minha casa, para a minha família. Mas se o Senhor te deu, ninguém mais vai tirar de você. Que você saia desse lugar, tá? Amém? E a gente trouxe, né, essas barreiras e a gente entende, como eu falei, que a gente precisa sair desse lugar de questionamentos na nossa alma, na nossa mente, inseguranças, que, como o Breno falou, é a gente que coloca sobre si mesmo. E o Senhor está te chamando para sair desse lugar hoje, nessa manhã. A gente vai pausar por aqui, porque esse tópico aqui a gente vai estender mais um pouquinho. Bom dia, queridos. Você que está aí fora, vamos entrar, vamos para a segunda parte do banquete. Amém? Você que está fora da roda, vem para o meio, vem para a roda. Ninguém deve ficar de fora. Há uma mesa preparada aqui nesse lugar. Há um alimento especial sendo ministrado para nós. E vem para o centro, vem para a mesa. Você que está do lado daí também, vem para o centro. Amém? Enquanto você chega, eu quero passar, por enquanto, só falar, mas domingo que vem a gente já vai colocar ali no telão o que irá acontecer nesses 2 meses que faltam para terminar o ano, novembro e dezembro, tá? 2 e 9 de novembro, 2 de novembro e 9 de novembro, o nosso tema será Uma Igreja que Ora. Esse ano nós temos falado sobre igreja, sobre a igreja que caminha nesse tempo, a igreja que está se preparando para receber o noivo, amém? Amém, queridos? E todos esses domingos a gente tem ministrado sobre igreja, né? Hoje está sendo essa bênção sobre a casa sacerdotal, a igreja nas casas. E dia 2 e 9 de novembro será Uma Igreja que Ora. Quantos gostam de orar? Amém. Então venha dia 2 e dia 9 que a gente vai receber mais e vamos orar. Súplica, intercessão e ações de graças. Dia 16 e 23 de novembro,
O tema será fidelidade nas finanças. Vamos aprender a semear, né? Vamos relembrar o poder da semeadura nesses 2 domingos, dia 16 e 23 de novembro. Dia 30 de novembro e 7 de dezembro, o tema será preparando um legado para a próxima geração. Uma visão de responsabilidade e continuidade geracional. Irmãos, o poder de preparar esse legado para a geração futura é inimaginável. Nesse dia até eu vou pedir licença ao professor, que eu quero compartilhar uma experiência que eu passei dessa questão de geração. Eu descobri um tempo atrás, umas semanas atrás, né? A minha geração, o que fez, e eu quero compartilhar com vocês nesse tempo. Então, esse cuidado, né? Esse legado para a próxima geração precisa ser passado, e a gente não pode pensar que acaba aqui. Amém? Amém. Então, será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. E no dia 14 de dezembro será o encerramento do ano. Por que você não faz um uhul? 14 de dezembro será o nosso último encontro pela manhã. Nós vamos fazer um culto de gratidão. Nós vamos nos alegrar aqui por esse tempo que passamos, estudando, aprendendo a palavra do Senhor. Então, dia 14 de dezembro, venha, traga sua família. Vai ter participação das crianças, dos adolescentes, os jovens. Todo mundo que veio esse ano aqui vai se alegrar na presença do Senhor. Amém, queridos? No próximo domingo, nós vamos passar isso tudo para você tirar uma cópiazinha. Amém? Breno, Karen. Amém. Agora a gente quer falar um pouco sobre por que abrir as nossas casas, né? Na última aula a gente já falou, né? E aí, voltando, a gente falou que a porção que o Senhor derrama sobre a nossa casa não pode ficar só para nós, né? Então, a gente precisa compartilhar. Mas existe também uma responsabilidade nossa, né? Não só com essa questão da porção que o Senhor derrama, mas aí eu quero ler alguns textos, e aí eu vou pedir da ajuda de vocês para abrir lá João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Porque não é sobre nós, é sobre ele. Amém? Então, volta lá para mim, que eu vou pedir para algumas pessoas abrirem, que aí a gente vai ser mais dinâmico. Uma pessoa pode abrir em Romanos 14, 7 a 8. Outro abre em Filipenses 2, 3 a 4. Josué 24, 15. Mateus 18, 20. Gálatas 5, 13 e 1 João 3, 18. Quem abriu em Romanos 14? Nath, lê para a gente. Amém. Nós vivemos para o Senhor. Amém, gente? Amém? Nós somos dele. A gente vive para ele. Não é sobre nós. A nossa casa não é nossa. Tudo que temos é do Senhor. Então, quando a gente tem essa revelação, a gente entende que nós somos dele. Se a gente vive, é para ele. Se a gente morre, é por ele. Amém? Filipenses 2, 3 ao 4. Amém, é isso. Quando a gente decide abrir a nossa casa para os nossos irmãos, a gente está
tirando de nós os nossos próprios desejos. A gente abre mão daquilo que a gente deseja em prol do outro, né? Eu até compartilhei isso uma vez na casa sacerdotal, porque eu e a Karen, a gente trabalhava e nosso trabalho era de segunda a quinta. Então, a gente folgava sexta, sábado e domingo, né? Hoje não é mais. Mas foi um tempo assim. E quando a gente quando a gente decidiu abrir a casa sacerdotal, a gente abriu na sexta-feira, sendo que a sexta-feira, para nós, era o nosso dia. Era o dia que a gente tinha para fazer alguma coisa juntos como casal. Então, a gente sempre saía, ficava junto, tinha um tempo de qualidade. E a gente abriu mão dos nossos interesses para abrir uma casa sacerdotal, porque esse era o melhor dia que as pessoas poderiam estar, né? As pessoas que queriam estar com a gente, que queriam vir à nossa casa, falavam, só consigo sexta-feira. E aí a gente conversando, a gente falou, o Senhor está chamando a gente para a gente abrir mão dos nossos próprios interesses, né? É considerar os outros superiores a nós mesmos. Amém? Amém? A gente precisa parar de... tem um termo dentro do... Eu acho que eu falei sobre isso, né, semana passada. Tem um termo no vocabulário que fala em si mesmado, que é quando a gente está focado em si mesmo. Então, a gente precisa parar de ser focado em nós mesmos e a gente considerar os outros superiores a nós mesmos. Amém? Josué 24:15, a gente leu, mas pode ler de novo? Amém, amém. É o nosso posicionamento, que a gente comentou no período anterior, né? Mateus 18:20. Alguém abriu? Amém, é isso. Quando a gente se reúne como família, como casa sacerdotal, o Senhor está presente. Amém? Então, a gente não precisa de mais nada a não ser o Senhor, né? Sobre comunhão, na semana passada, a gente também trouxe os milagres que aconteceram dentro de casas, né? E como isso foi importante para aquele tempo. E a gente entende que em comunhão há milagres que o Senhor quer fazer dentro das nossas casas também. Então, que a gente se coloque nesse lugar de comunhão, um com o outro, né? Como a gente falou, de discipulado, e isso traz cura, isso nos tira desse esconderijo, e a comunhão precisa trazer essa renovação, né? Todos os dias para a gente também. Então, o Senhor quer fazer milagres na sua casa. Amém? Gálatas 5:13. Amém. O Senhor nos chamou para isso, para servirmos uns aos outros em amor. A gente tem a liberdade que Jesus já nos deu, mas essa liberdade é para isso, para um propósito, para servir um ao outro. Amém? E, por último, 1 João 3,18. Amém. Quando a gente decide abrir nossa casa, a gente não está dizendo para o nosso irmão que a gente ama ele. A gente tá mostrando que a gente ama ele. Porque quando a gente decide abrir nossa casa, a gente prepara o melhor, né? Dentro das nossas condições, claro, a gente abre um espaço, a gente coloca uma cadeira, a gente prepara um lanche, se for possível, né? A gente dá o nosso melhor para receber os nossos irmãos. E a gente está mostrando, de uma forma prática, que a gente ama o nosso irmão. Pode passar. Então, só para fechar, a gente falou, né, que por que abrir uma casa sacerdotal? É o que a gente falou no slide anterior. Porque nós somos filhos de Deus. E se você ouve a voz do Senhor, não tem para onde fugir. O Renan veio falar com a gente no intervalo e a gente falou sobre isso semana passada, né? Do texto lá de Romanos, que diante de tudo aquilo que o Senhor criou, de toda a natureza, de tudo aquilo que revela o Senhor, nós somos indesculpáveis. Nós não temos desculpa. Não tem como a gente viver uma vida colocando barreiras e barreiras e barreiras, dizendo não dá, não consigo, não tenho tempo, minha casa não dá, a minha casa ainda não está pronta. Não dá.
nós somos indesculpáveis. Se você ouve ao Senhor, você é indesculpável. E aí, a gente, pensando um pouco sobre isso, né, a gente trouxe aqui, para a gente fechar, sobre a presença de Deus. Quando a gente abre a nossa casa, o primordial não é a quantidade de pessoas, não é como eu vou falar, não é qual versículo eu vou ler. Tudo isso é importante, mas o mais importante é a presença de Deus. Quando a gente valoriza a presença, tudo muda, né? O texto que a gente trouxe está lá em 1 Samuel 4, 17 ao 18. Eu vou abrir aqui. 1 Samuel 4, 17 ao 18 diz assim: O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hófni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Né? A gente já falou sobre Eli, mas ele foi, que a Karen comentou, né, que ele foi o sacerdote e ele não puniu os filhos dele. E aí aqui esse texto diz que os filhos dele foram mortos em batalha e a arca de Deus foi roubada. Ou seja, a presença de Deus era representada ali pela arca, né? A presença de Deus foi embora. A presença de Deus foi roubada por quê? Porque ele não valorizava a presença. Ele não valorizava aquilo que o Senhor tinha de melhor, né? Aquilo que o Senhor liberava de melhor, porque ele não obedecia. Porque a gente valoriza a presença fazendo o quê? Obedecendo. E, em contrapartida, a gente tem 2 Samuel 6, do 10 ao 11, que diz assim: Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Quando a gente valoriza a presença, é isso que acontece, né? Mais importante do que, como a gente disse, né, mais importante do que qualquer outra coisa é a presença do Senhor. E quando a gente abre a nossa casa para compartilhar essa presença, é isso que acontece. A nossa casa é abençoada, né? Em 3 meses, a casa de Obed-edom foi totalmente transformada. Ele e sua família. É isso que acontece quando a gente decide ter um posicionamento de sacerdote. Nossa casa é abençoada. Amém? E aqui a gente trouxe para compartilhar algumas casas sacerdotais que funcionam hoje na igreja. Não estão todas aqui, mas aqui a gente tem algumas, né? Se você não faz parte de uma, se envolva. Se você quer liderar uma, procure saber como, procure a gente, procure os pastores dessa casa. Como eu posso liderar uma casa sacerdotal? Como eu posso abrir uma casa? Se você tem essa dúvida, procure, se informe. A gente entende que essa reunião que a gente tem aqui como igreja, ela é um aglomerado de muitas casas sacerdotais, sabe? Uma reunião, uma congregação, só funciona se tiverem várias casas sacerdotais que se reúnem num único local. Então, pensa comigo, existe uma casa sacerdotal aqui, uma ali e outra ali. Mas no domingo à noite, essas casas sacerdotais se reúnem aqui para prestar culto ao Senhor. Então, é isso que a gente precisa crescer como igreja. A gente precisa amadurecer e entender o nosso papel como líderes, como sacerdotes da nossa casa. Amém? E dito isso, a gente quer chamar algumas pessoas aqui para compartilharem um testemunho, né? E aí eu queria chamar primeiro um líder de uma casa sacerdotal, que é referência aqui na igreja, e que a gente vê aquilo que o Senhor está fazendo através da vida dele, meu amigo Daniel. Bom dia. Eu e Daiane, nós já liderávamos, na época era célula, né? Mas eu achei interessante, a primeira vez que nós fomos abrir uma célula, eu uma célula de meninos e ela uma célula de meninas. Eu nunca morei aqui em Uaíba, né? Eu era morador de Santa Cruz, mas a maioria das pessoas que nós evangelizávamos era aqui de Uaíba. E eu falei, caramba, como é que eu vou abrir minha célula aqui se eu não moro aqui? E aí eu compartilhei isso com o evangelista Claudinho na época. Eu falei, Claudinho, estou precisando de uma casa aí. Tinha uma desculpa, né? Um problema, não tem uma casa. E aí ele falou... Aí ele parou na hora, regalou o olho, e ele tinha acabado de conversar com um outro irmão. Ele chamou o irmão de volta e ele falou,
Esse irmão aqui falou que, para mim, agora, quero que façam alguma coisa na minha casa. E você falou para mim agora, preciso de uma casa para eu fazer minha célula. E aí eu conversei com o irmão, na época era o irmão Marcos, o pai do Daniel e do Vinícius, e aí minha primeira célula foi lá. Comecei a fazer minha célula lá, e desde então eu nunca fiquei sem fazer célula, sem ser líder de célula. E isso trouxe um crescimento extraordinário. Você nunca se vê na possibilidade de estar menos, entende? Você sempre se puxa você mesmo, né, para estar no nível maior, o nível maior de responsabilidade está sempre crescendo. Só que de lá para cá, já tem desde 2011 que eu estou aqui em Terra Fértil, mais ou menos, 2010, a gente sempre foi líder. E, aos poucos, isso vai trazendo cansaço, porque eu sempre precisava de uma casa, de um anfitrião. Então, foi mudando vários anfitriões, né? E a gente foi continuando, e aí nos tornamos líderes de casa sacerdotal, mudou de célula para casa sacerdotal, e mesmo assim continuamos precisando de um anfitrião, e era nosso sonho ter a nossa casa. Aí, nos mudamos para Capanhoaíba, tem 2 semanas, e fizemos nossa primeira casa sacerdotal na nossa casa mesmo, né? E é uma experiência bem diferente e maravilhosa, né? Foi o nosso sonho que a gente conseguiu realizar. Mas não é fácil. Uma coisa que casa sacerdotal não é fácil. Não é fácil você manter durante muitos anos a casa sacerdotal. Já pensamos em desistir, né? Mas conversamos com o nosso líder, conversamos com o Renanzinho, e uma palavra que veio, né, para nós se você faz qualquer coisa que atrapalha você de ser igreja, então não está errado. E casa sacerdotal, essa é a igreja, faz parte da comunhão da igreja, faz parte do ser igreja, né? Então, nós nos reorganizamos, mudamos de dia, mudamos de pessoas e nos esforçamos para virmos para cá. E hoje temos o melhor funcionamento de todos os anos que eu já tive de casa sacerdotal aqui na igreja. Várias pessoas têm se aproximado, né? Está ali a nossa casa ali tem algumas pessoas, está faltando algumas pessoas nesse dia que nós tiramos a foto, mas nossa casa sacerdotal hoje tem vários casais, né? Pessoas que nós estamos nos aproximando de pessoas que nós nunca conversamos, e tem sido maravilhoso, trazendo um crescimento maravilhoso para a nossa vida. Amém? Obrigado. Amém. Eu queria também chamar aqui o meu amigo Johnny, que é recém-chegado aqui em Terra Fértil. Vamos. A paz, irmãos, bom dia. Bom, na minha história, eu vim de uma comunidade que a gente não tinha essa cultura de igreja nas casas, né? E eu senti uma carência muito grande sobre isso. Eu comento muito isso com o Renanzinho. Eu lia muitos livros sobre comunhão, eu lia muita coisa sobre comunhão, mas parece que eu não tinha a experiência, né, ali de fato do que é isso e o impacto que isso tem na nossa vida espiritual e na nossa caminhada com Deus. E cheguei a frequentar algumas igrejas que trabalhavam com células também, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma reflexão assim, particular minha, muito sobre a simplicidade. E, para mim, uma coisa que eu sempre pensei é que a gente não precisa de uma fórmula muito exagerada. A fórmula é o que está na palavra de Atos 2,42, né? E todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E eu sentia muito falta dessa simplicidade. E, desde o primeiro dia que eu fui, né, que eu visitei a casa sacerdotal aqui em Terra Fértil, isso já foi um ponto que me chamou muita atenção. Assim, essa simplicidade, as orações, a comunhão. E eu pude ver o impacto que isso tinha. Eu ouvia sobre como a comunhão ela cura o nosso coração. Eu ouvia sobre como Deus, né? Eu sempre refleti muito nisso, que o Senhor, na palavra, ele sempre se apresentou como o Senhor dos exércitos, mas ele não se apresentava como Deus da guerra. Então, ele é o Senhor que ama o acampamento. Ele não ama a guerra, ele ama o acampamento, ele ama a comunhão. E eu sempre refleti muito disso e também de como que o mais próximo que nós temos de tocar em Cristo fisicamente aqui nessa terra é quando eu dou um abraço no irmão que está do lado, porque ele é corpo de Cristo. E nesse lugar de mesa, nesse lugar de comunhão, eu pude ver a porção que Deus tem derramado na vida de outras pessoas, beber da porção de outras pessoas e contribuir com a minha porção também. Então, nesse lugar, eu estou conseguindo entender o meu lugar, né? Onde eu me posiciono, onde é a minha porção, onde é a porção do outro, como eu posso aprender com a vida do outro.
e se tornar vulnerável, aprender a se tornar vulnerável e abrir o coração. E esse lugar, assim, igual o Breno falou, né, de ter a simpatia de todos, de ter tudo em comum. Essa natureza doadora que a gente vê na Trindade sendo manifestada na comunhão, né? Então, um amigo fazendo pelo outro, o Breno sempre me ajudando às vezes. Amigo, ó, tem esse móvel aqui, cara, te indica esse móvel. Eu ia lá, comprava coisa da vida ordinária. Comprava um móvel, o Ayrton me ajudando lá a instalar na minha casa também. Então, você vê uma natureza doadora, um ajudando o outro, que a gente vê na própria Trindade, né? Então, todos esses impactos, muitas feridas emocionais que foram sendo saradas nesse processo, e que sem a comunhão eu não teria, né? Então, eu pude ver na prática o que a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo fala em Filipenses sobre os entranháveis afetos, né, da comunhão, e também o Deus que não permite que o solitário vive, o Deus que faz o solitário viver em família, né? Então, eu pude ver muito isso na prática. Amém. E o mais legal da história do Johnny é que ele veio um dia, domingo de manhã, né, numa escola bíblica, para conversar com o Renan. Encontrei ele ali na porta. Falei, você já está em alguma casa sacerdotal? Aí ele, não, minha primeira vez aqui. Eu falei, então agora você já está. E aí, dali, ele nunca mais parou de ir, né? E eu quero chamar aqui também minha amiga Natália. Bom dia, gente. Compartilho do mesmo pensamento do amigo. Célula, casa sacerdotal, é uma grande responsabilidade, né? Cheguei em Terra Fértil tem 1 ano e alguns meses, né? E vim de uma outra temporada, né? Então, sofri essa estação, esse romper, né? Mas antes, na outra temporada, né, um tempo atrás, fui líder de célula, fui anfitriã da minha própria casa. Eu tinha uma célula na minha casa, então eu sei da responsabilidade, eu sei do quanto você precisa se posicionar nesse tempo, tanto quanto líder quanto anfitrião do seu próprio lar, né? E quando eu vim para a Terra Fértil, eu vim, como o Marcos fala, né? Ninguém te via no culto, você vinha e pá, Natália sumia, aquela bombinha, porque eu não queria, eu vim ferida, eu vim, né? Não, eu só quero ser espectadora. Senhor, só me deixa ser espectadora, eu não quero me relacionar com ninguém, não quero comunhão com ninguém. E eu ficava sentada lá no cantinho e saía, metia o pé e estava tudo certo. Até que teve um dia que o Marcos falou, vamos na casa sacerdotal. A primeira casa sacerdotal foi de Sara, né? E ele falou assim, só não estranha porque é tudo adolescente. Aí eu falei assim, tá bom, mas eu imaginei que era entre ali, né, uns 25, 26, tudo adolescente mesmo. Eu falei, Jesus, é o Senhor, fica aí que tem um negócio, espera. E aí, ali, o Senhor também, né, na simplicidade deles, né, o Senhor usou o marido de Sara para falar algo de recalcular a rota, né? E eu falei, nossa. E aí, depois disso, Karen me encontrou e ela me convidou, né, para estar. E aí, o Senhor também falou com ela, né, Breno, essa menina, o Senhor falou comigo que essa menina vai para a nossa casa sacerdotal. Ela vai estar perto da gente. E aí eu fui para a casa sacerdotal, era na casa de Renan, e mesmo assim continuava, não quero, não quero. Mas fui me aproximando, né? E o Senhor também, como o Johnny falou, o Senhor foi curando, o Senhor foi libertando, o Senhor foi recalculando rota no momento da comunhão, porque, como eu disse, né, eu já era acostumada, então eu amo isso. De fato, eu amo. Era célula, né, casa sacerdotal, mas comunhão. Eu amo ajudar, eu amo estar presente, eu amo essa comunhão mesmo, né? Karen falou sobre abrir sua casa, sobre ter pessoas que não gostam muito. Eu já gosto de ter pessoas dentro da minha casa, né? Minha mãe não gosta muito, não, e a gente está orando lá, estou orando por ela, porque eu gosto de casa cheia, eu gosto disso. Eu acho que ser igreja, caminhar como Cristo, né? Ter a semelhança de Cristo é você se abrir e você ter a casa cheia, porque Jesus ele não andava sozinho, ele tinha a casa cheia, né? Então eu acho que é isso, é você se abrir, é você entender o poder de uma casa sacerdotal, é você se posicionar para isso, é você não ter uma mente tão fechada ao ponto de você ser egoísta, né, para si mesmo, como Karen falou. Então
vocês possam entender, né, esse lugar de casa sacerdotal, esse lugar de libertação, esse lugar de cura, esse lugar de companheirismo, de comunhão. E, principalmente, a gente está aprendendo muito na casa sacerdotal sobre discernir a presença, saber que aqui há uma presença, saber aproveitar e desfrutar da presença. Ah, Nath, mas isso eu tenho no culto. Tem no culto, mas a casa sacerdotal, você tem ali a comunhão, você tem o estreitamento, você é olho no olho, você percebe algo a mais, né? Então, teve vários momentos na casa sacerdotal, e é lindo que a gente está vivendo, de que o Espírito Santo não se sente limitado no nosso meio. A gente entende que hoje o Breno vai dar uma palavra, mas tem momentos que, cara, vamos só adorar. O Espírito Santo não, ele só quer que a gente adore, que a gente desfrute, né? E a casa sacerdotal é isso, é esse lugar de desfrute, é esse lugar de comunhão, é o lugar de presença, é o lugar onde você recalcula sua rota, né? E é isso. Obrigada. Amém. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé.